Vamos fazer a nossa oração para que nós possamos começar, a nossa conversa de hoje, que nós possamos fechar os nossos olhos, relaxar, nossas cadeiras, para quem está sentado numa cadeira, ou onde quer que você esteja neste momento. E compreender que por mais mistérios que a vida nos preserve no nosso futuro, por mais situações incompreensíveis no momento em que vivenciamos, tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado. Mesmo aquelas situações que nos trazem angústia, que nos trazem dor, as situações de alegria e de felicidade, todas as situações que vivenciamos nos trazem aprendizados. Então, que cada um de nós possa observar a própria vida, os próprios passos, com um olhar de aprendiz, compreendendo que esteja no passado, esteja no presente, esteja no futuro, não importa, tudo tem aprendizado. Obrigada, Mestre Jesus, por nos permitir fortalecer a nossa fé e aprender cada vez mais, sempre entre irmãos, entre amigos, entre uma família. Que assim seja. Boa noite novamente. Bom, vamos começar a nossa conversa desfazendo uma polêmica, porque não é nem vu e nem vi. Na verdade, a pronúncia é um vu com som de i, de vi, que é déjà vu. Então, por isso que se escreve vu, e muitas vezes quando você vê na internet a pronúncia para déjà vu, as pessoas colocam déjà vu, porque fica mais fácil da pessoa entender foneticamente como se fala. Mas é déjà vu, que seria um u com som de i, Então, os dois estão certos. Bom, nós vamos falar hoje sobre déjà vu. E, na verdade, para quem não sabe, é uma contração de uma frase maior em francês, que é j'ai déjà vu ça avant, que significa eu já vi isso antes. Não sei se vocês sabiam disso, mas então déjà vu, que a gente pode simplesmente resumir como já visto, vem de uma frase maior. E é a frase que nós muitas vezes dizemos quando passamos por determinada situação, temos uma impressão de que aquilo não é uma novidade. Eu já vivi isso antes, eu já vi isso antes. Todos aqui, acredito eu, já passaram por uma situação dessa. Todos já tiveram déjà vu, Em algum momento, ou se não tiveram, vários. Eu vou começar a nossa conversa trazendo para vocês algumas explicações que existem para o déjà vu, e eu vou falar déjà vu algumas vezes, vou falar déjà vu algumas vezes, não se importem, porque a gente vai falando e a pronúncia sai, o importante é que a gente se entenda. Eu vou trazer algumas explicações que são trazidas pela área científica, e depois a gente vai conversar sobre a visão espírita. Então, as perguntas podem ser feitas, podem mandar as perguntas aí no chat, as perguntas para o Anderson, mas eu pediria que eu tivesse esse momento inicial só para poder introduzir, porque possivelmente a gente vai ter mais para poder conversar. Se nas perguntas eu tiver que voltar em alguma coisa, não tem problema. Então, eu vou começar conversando com vocês sobre as explicações que existem para o déjà vu, só que as explicações científicas, tanto da área da psicanálise, da psicologia e até da neurociência. E depois a gente conversa sobre a visão espírita. Como a gente viu, o famoso déjà vu nada mais é do que a sensação de estar vivenciando uma situação que já aconteceu. Então, às vezes, você chega num lugar que, teoricamente, você nunca foi, e você pensa, eu já estive aqui antes. Ou você conhece uma pessoa
que, teoricamente, você não conhecia até então, e você tem uma impressão de, eu conheço essa pessoa. Ou, o mais comum, você vivencia uma situação que você tem a impressão nítida de já ter vivenciado em outro momento. Esse é o déjà vu, como se fosse uma impressão de algo que é novo, não ser tão novo assim. Existem várias explicações, eu vou dar aquelas que são mais conhecidas, começando pela psicanálise. Dentro da psicanálise existem basicamente duas explicações. Uma mais famosa e uma mais corriqueira, mais comumente tratada. A mais famosa, obviamente, é de Freud. Freud explica o déjà vu usando como explicação o que ele chamou de fantasia inconsciente. Para Freud, o que é essa impressão de estar revivenciando essa situação que teoricamente você não vivenciou? Na explicação dele, seria a concretização de uma fantasia. Então, algo que você fantasiou em algum momento da sua vida e ela se concretiza. E aí você tem a impressão de ter vivido, quando, na verdade, ela só é semelhante a uma fantasia sua. Bom, o Freud separa essa visão dele da fantasia inconsciente em dois tipos, que seria a fantasia diurna e a fantasia noturna. A fantasia noturna, ele chamou que o que a gente conhece como sonho. Então, seria você vivenciar uma situação que, na verdade, você já tinha vivenciado em sonho. E ele chamou isso de fantasia noturna. E a fantasia diurna, quando você vivencia uma situação semelhante a algo que você fantasiou, mas não estava dormindo, você fantasiou na vigília. A grande questão é, para ser um déjà vu, né, para ser uma impressão de que você está vivenciando algo que já vivenciou, você não pode lembrar. Porque se você lembra, não é um déjà vu. Porque se você lembra, você vai falar, eu lembro de ter vivenciado isso, ou eu lembro de ter fantasiado isso. Então, Freud explica que por que a pessoa não lembra de ter sonhado, no caso de uma fantasia noturna, ou de ter fantasiado essa situação, né, na vigília. Porque, segundo Freud, o cérebro teria bloqueado essa lembrança, porque essa lembrança, essa fantasia poderia estar ligado a algo negativo. E, portanto, numa estratégia de autodefesa, o cérebro, então, bloqueia essa informação. Ele até deu um exemplo de uma paciente dele, né, que ele havia atendido, e que a explicação que ele deu foi essa. Né, eu vou falar rapidamente. A paciente dele visitou algumas amigas, e a amiga dele estava dessa menina, dessa paciente, ela estava com um irmão muito doente, acamado, e todos já sabiam que ele estava prestes a desencarnar. E aí, ao ser atendida por Freud, ela diz que quando chegou na casa dessa amiga, ela teve a nítida impressão de que aquilo já tinha acontecido. E aí ele investigando, né, conversando com ela, buscando no passado, o que ele descobriu? Que meses antes o irmão dessa própria paciente havia ficado acamado. Só que ele havia se recuperado. E o irmão da amiga dessa paciente, não, ele faleceu. Então, na interpretação de Freud, a fantasia que ela teria criado era da morte do próprio irmão. E que, ao ver, né, estar naquela situação em que o irmão da amiga estava acamado, muito ruim, prestes a morrer, essa lembrança inconsciente desta fantasia, do fato dela ter fantasiado a morte do próprio irmão, veio à tona. Só que ela não teve isso como uma lembrança nítida, porque, né, ela fantasiou com a morte do irmão, né? E ele tirou essas conclusões do fato, né, nas conversas com o próprio Freud, essa paciente acabar dizendo que tinha problemas sérios com o irmão, que não gostava do irmão. Então, inclusive, ele usa o termo recalque,
como o bloqueio que o cérebro criou para poder bloquear, então, essa informação. Então, para a psicanálise freudiana, o déjà vu nada mais é do que você estar numa situação em que se concretiza, de certa forma, algo similar ao que você fantasiou, seja em sonho, seja acordado. Ainda dentro da psicanálise, existe uma outra explicação para o déjà vu, que seria memórias que foram ou reprimidas ou foram perdidas, estão perdidas no seu subconsciente. As memórias que foram suprimidas seriam um pouco parecido com o que o Freud explica, que seria o seu cérebro suprimindo essas lembranças como uma forma de autodefesa, né? Se protegendo de algo que, né, o seu inconsciente julga negativo. Mas, neste caso, essa explicação não seria de uma fantasia, e sim de algo que realmente você vivenciou. Então, algo que você vivenciou na infância, algo que você vivenciou na adolescência, mas que estava atrelado a sentimentos negativos, a um trauma, por exemplo, e você bloqueia, né? Nós temos várias situações em que nós ficamos sabendo de pessoas que passaram, por exemplo, por um acidente, não se lembram de absolutamente nada. E nesse acidente a pessoa nem mesmo se machucou verdadeiramente, foi mais um bloqueio psicológico. Então, o nosso cérebro faz isso. Ele bloqueia essa lembrança quando ela é negativa, quando ela traz desconforto, quando ela traz dor. Então, para alguns psicólogos, alguns psicanalistas, o déjà vu poderia ser você estar vivenciando algo que você realmente vivenciou, só não lembra, porque o seu cérebro suprimiu essa lembrança. E também poderia ser não uma lembrança suprimida, mas perdida dentro, né, desse enorme subconsciente que nós temos. Vamos pegar um exemplo. Hoje nós estamos conversando sobre o déjà vu. Digamos que daqui a 20 anos, né, 20 anos no futuro, você nem se lembra dessa palestra. Você não se lembra de ter estado aqui, de ter, né, feito perguntas, você não se lembra, 20 anos se passaram, coisas aconteceram. E aí você senta na mesa de um bar com um amigo e ele começa a falar sobre o déjà vu. E aí você não lembra da palestra, mas lembra de alguma forma ter conversado sobre isso. E o que vem à sua cabeça? Eu já tive essa conversa antes. Não é que você teve aquela conversa antes, você teve uma conversa sobre o mesmo assunto, só que essa memória está muito distante, lá perdida dentro do seu subconsciente. Essas são as explicações da psicanálise e da psicologia, que seriam, então, fantasias inconscientes, sejam elas em sonho ou acordados, ou lembranças que foram suprimidas ou foram esquecidas dentro do seu subconsciente. E quando você vivencia uma situação que de alguma forma está ligado a essa lembrança, ou no caso, essa fantasia, isso vem à tona como essa impressão de já ter vivido. Existe ainda uma explicação da neurociência, que aí já é uma explicação mais biológica. E esse déjà vu, na verdade, seria uma falha no processo de armazenamento da memória. Segundo alguns especialistas, o que acontece? Quando você está vivenciando alguma coisa, o seu cérebro, nesse mesmo momento, ele está guardando essas informações na sua memória. Então, hoje nós estamos aqui conversando sobre o déjà vu e amanhã vocês vão lembrar dessa palestra. Como é que vocês vão lembrar do que aconteceu hoje, amanhã? Porque o que está acontecendo agora está sendo guardado no seu cérebro na forma de memória. Segundo esses especialistas, o déjà vu seria uma falha, porque é como se o seu cérebro guardasse essas memórias de uma forma tão rápida e automática, que ao mesmo tempo em que ele guarda, essa memória já se concretiza ao ponto do seu cérebro acreditar que ela já estava lá. Vou fazer uma analogia bem simplesinha que talvez fique fácil de entender. Vamos imaginar que você está lá na sua casa guardando meias.
Ah, você tá friozinho, você decidiu lavar todas as suas meias que estavam lá guardadas, né, para poder doar para a fraternidade. E aí você está lá guardando as meias numa gaveta. Você tem lá umas 20 pares de meia. Uma delas é azul. Só que você está fazendo isso tão no automático, sem pensar no que você está fazendo, tão preocupado com outras coisas, que você nem vai vendo o que você está fazendo. E aí você guarda a meia azul e continua guardando. Quando você olha para a gaveta e vê a meia azul, você pensa que ela já estava lá. Porque você não se deu conta de que ela foi guardada agora. Então, é essa explicação que muitos especialistas dentro da neurociência dão, de que déjà vu, na verdade, seria você acreditando que é uma memória o que você está vivenciando agora, porque, na verdade, é uma falha do seu cérebro ao armazenar essa memória. Bom, então, essas seriam as explicações mais científicas que eu queria trazer antes da gente falar sobre a visão espírita deste processo. Mas antes de eu falar da visão espírita, eu já quero deixar claro uma coisa. A doutrina espírita não descarta nenhuma dessas explicações. Hoje nós vamos conversar sobre a visão espírita sobre o déjà vu, mas de forma alguma a explicação espírita descarta a explicação da psicanálise, a explicação, né, da neurociência, de forma alguma. A explicação que é trazida pelo Espiritismo, ela vem para somar. Por quê? Porque a gente sabe que nem tudo que a gente vivencia, o processo de construção é o mesmo. Então, a gente sempre, né, nessas nossas conversas, a gente sempre fica assim, não generaliza. Cada caso é um caso. Então, o que que acontece? O déjà vu pode ser resultado de vários processos diferentes. Quando você está passando por uma situação e você tem a impressão de já ter passado por situação semelhante, pode sim ser uma memória suprimida pelo seu cérebro. Pode sim ser uma memória que ficou perdida no seu subconsciente. Pode sim ser uma fantasia inconsciente sua. Pode sim ser uma falha do seu cérebro. Nós não estamos descartando nenhuma dessas explicações, porque elas são possíveis. Nem todos os processos de déjà vu são explicados pela visão espírita. Não porque a visão espírita seja incapaz de explicar, é porque nem tudo é espiritual. E a gente tem essa mania de que quando a gente abraça um conhecimento, a gente quer explicar tudo com base nesse conhecimento. Já repararam? Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é psicóloga. Se ela não tomar cuidado, ela vai achar que tudo que acontece no mundo é trauma de infância. Dependendo da vertente, né, freudiana, por exemplo, ela vai achar que é tudo trauma de infância. Ah, mas foi trauma de infância. Mas não, foi da época que você não lembra. Foi trauma de infância? Sim, pode ser. Mas pode não ser. Agora, a pessoa, quando ela é voltada para a neurociência, não, que trauma, isso aí é um mau funcionamento, é um hormônio que está sendo... A pessoa já tenta justificar tudo dentro da visão dela. A mesma coisa acontece dentro do espiritismo. Muitas pessoas que seguem a doutrina espírita ficam batendo na tecla, tudo é vida passada. Ah, não, isso aí é porque na vida passada eu devo ter feito isso. Isso aí é porque na vida passada... Mas nem tudo se explica com vidas passadas. Nem tudo se explica com traumas de infância. Nem tudo se explica com mau funcionamento orgânico. Todas as explicações são válidas, só que cada uma para uma situação e, às vezes, em alguns casos, todas elas para uma mesma situação. Porque nem tudo que nós vivenciamos tem uma causa única. Às vezes tem relação com a vida passada, com um trauma da vida passada, que resultou no mau funcionamento orgânico. Então, por isso que eu quero deixar claro que tudo que a gente vai conversar hoje, de forma alguma, é descartando as explicações científicas. Nem tudo
que a gente conhece como déjà vu vai ser explicado pelo espiritismo, porque nem tudo é espiritual. Pode sim ser algo que você vivenciou nesta vida e que o seu cérebro suprimiu como uma forma de autodefesa. Pode sim ter sido uma fantasia que você criou em algum momento da sua vida. Mas o espiritismo ele traz mais duas explicações, para falar a verdade. Existem duas explicações para o déjà vu que vêm, né, da visão espírita. A primeira explicação, ela meio que bebe da água da explicação freudiana, que é não a da fantasia noturna, mas a questão do sonho. Muitas vezes, quando a gente tem, né, um entendimento espírita e fala do déjà vu, a gente sempre pensa na vida passada, mas a gente esquece que nós temos uma vida dupla, porque em emancipação, muitas vezes nós vivenciamos o plano espiritual. E esse déjà vu, muitas vezes, é uma lembrança que está lá bem guardadinha de algo que você vivenciou durante a emancipação. Vamos pegar um exemplo. Digamos que eu, né, querendo aprender francês, já que a gente está usando, né, um termo, né, em francês, querendo aprender francês, decido que quero ir para a França. Nunca fui para a França na minha vida, nunca saí do Brasil, mas quero ir para a França. Chegando na França, eu não vou em nenhuma dessas cidades que aparecem na internet ou que tem, né, nos guias turísticos. Eu vou para uma cidadezinha totalmente desconhecida. Então, não dá nem para usar a justificativa que eu tinha visto na internet. É um lugar que totalmente desconhecido. E quando eu piso lá, eu tenho a impressão, eu já estive neste lugar. Só que eu nunca estive. Será que nunca esteve? Porque a gente tem que lembrar que durante a emancipação, quando nós nos distanciamos do nosso corpo material, nós temos a liberdade de caminhar, né, de investigar, explorar o plano espiritual, de acordo, obviamente, com a nossa vibração, mas também de visitar locais no plano material. E se a minha ida para este lugar fazia parte de um planejamento, ou estava sendo previsto pela equipe espiritual que me assiste, e era importante eu estar lá, eu posso ter ido lá antes, na emancipação. Eu posso ter estado lá em emancipação. Eu posso ter visto o lugar durante a emancipação. Eu posso ter conversado com pessoas de lá, pessoas importantes que vão ser importantes na minha vida, porque eu estou indo para lá. Não é assim que a gente faz antes da gente viajar? A gente vai na internet, olha como é o lugar, quanto custa o hotel, a gente dá aquela pesquisada? Então, quando a gente vai para o plano espiritual na emancipação, a gente faz isso também. Então, eu posso ter ido lá antes. Quando é uma pessoa e não um lugar, aí eu conheci uma pessoa e eu tenho a nítida impressão que eu a conheço. Deve ser de uma vida passada? Pode ser. Mas eu posso ter conhecido essa pessoa no plano espiritual. Porque como o nosso reencontro, ele era previsto, né, já estava sendo organizado, muitas vezes a gente já tinha sido apresentado no plano espiritual. Durante a emancipação. Então, nem sempre é vida passada. Pode ser esta vida, mas a sua vida espiritual. E eu vou dizer para vocês que boa parte do que nós chamamos de déjà vu espiritual, né, explicados pela doutrina espírita, são lembranças da emancipação e não da vida passada. Obviamente, existe sim a explicação da vida passada. Eu já te vi, só terminar aqui, você faz a pergunta. Existe sim, obviamente, a explicação das vidas passadas. Quando nós vivenciamos uma determinada situação e temos a nítida impressão de já ter vivenciado aquilo. Isso pode ser um resquício de lembrança que eu ainda tenho ou que foi aberto para mim de algo que eu vivi de semelhante, não é igual, mas de semelhante. Ah, eu presenciei uma briga e eu tenho a nítida impressão que eu vivenciei aquela mesma briga. Foram as mesmas pessoas? Talvez não.
Foi a mesma situação? Não, mas talvez trouxe um sentimento que foi o mesmo. Um sentimento que eu tive, que foi muito forte e importante para mim, numa situação vivida numa vida anterior, numa reencarnação anterior. Fala, Anderson. Eu não sei se é uma pergunta ou uma participação minha, mas as minhas sensações de déjà vu, que eu já tive, não é nenhuma dessas citada por você aí, tá? São coisas bem simples e bem corriqueiras. Eu vou citar um exemplo. Vamos supor que estamos aqui hoje, você está falando uma palestra sobre déjà vu, eu estou aqui sentado nesse lugar com essas pessoas aqui na minha tela. E aí eu falo assim, eu já passei por essa situação antes, nos detalhes mesmo, tá? E assim, foram várias situações na minha vida que eu já tive esse tipo de coisa. Coisas corriqueiras, não é nada muito fantástico, não. E aí, quando eu também dei uma estudada sobre o tema, eu vi algumas explicações, não achei nada que explicasse minhas sensações, né? Eu particularmente não vejo qual a utilidade de eu ter esses déjà vu na minha vida, né? Porque são coisas corriqueiras e talvez o que explica é que eu possa talvez ter sonhado com isso antes e eu não lembro. Ou então eu vou ter que assumir a explicação de Matrix, tá? Do filme Matrix, tá? Que eles estão fazendo atualização do sistema e é uma falha, tá? Pode ser uma falha, a explicação da neurociência. Pode ser uma falha de, ao mesmo tempo que você está assistindo essa palestra, por exemplo, o seu cérebro está fazendo dois processos, que é assistir e guardar a memória. E nisso ele acaba tendo uma falha de achar que isso já é uma memória guardada, quando na verdade ele está guardando agora. Então, sim, pode ser uma explicação biológica, né, neurológica, né, mas pode ter sido um sonho. Quem disse que a gente não fez essa reunião antes, na emancipação? Quem disse que a gente não se preparou, não sentou? Então, a gente vai fazer uma palestra, vamos aqui conversar o que a gente vai conversar, né, para dar tudo certo? Pode ser, né? Então, assim, eu não tenho como dizer se é uma coisa ou outra. O interessante, aí a gente vai conversar sobre isso hoje, é como tirar aprendizado dessa situação, independente da causa. Fala, meu apoio. Boa noite. Tem diferença de quando a gente vê uma situação, numa situação acontece conosco, e a gente pensa, isso já aconteceu comigo. Mas uma situação que aconteceu comigo, um desses exemplos que você citou, que eu realmente visitei um lugar que eu nunca tinha visitado, e não foi só esse tipo de sensação, também veio sentimento. Então, me deu muita vontade de chorar e me deu muita vontade de ficar, de permanecer, de não voltar. Isso tem a ver com o tema? Sim, com certeza. Por quê? Independente da causa, sempre tem aprendizado, né? Lembra, né, a nossa oração, tudo tem aprendizado. Nós só temos que tentar entender esse aprendizado e absorver esse aprendizado. Qual aprendizado? Eu estar alerta ao que está me acontecendo? Isso é um aprendizado. Então, às vezes é uma falha biológica, eu só estou ali e não é nada demais, mas eu estar atento e ver a importância daquela situação na minha vida, isso é um aprendizado, isso é uma coisa que é importante, mesmo que seja uma coisa corriqueira. Afinal de contas, a nossa vida é feita de coisas corriqueiras, as quais constroem a nossa jornada. Então, às vezes, uma situação boba estou fazendo um miojo. Eu tenho a impressão de que isso aconteceu exatamente desta forma. Talvez para eu ter mais atenção é o que eu estou fazendo, para eu me concentrar no que eu estou fazendo, eu não tenho como dizer qual é o aprendizado na situação, porque só você vai conseguir extrair esse aprendizado. Mas quando é uma coisa que traz um sentimento muito forte, que é o caso, né, que o Alduma descreveu, ou ela é a explicação, né, da psicologia, da psicanálise, que está ligado a algo que você vivenciou efetivamente e não lembra,
e que isso traz algo de muito forte para você, ou é algo realmente espiritual? Mas como poderia ser algo que eu vivenciei se eu realmente nunca fui neste lugar? Né? Tem que ser espiritual. Depende, porque o que acontece? O nosso cérebro ele tem uma grande capacidade de interpretação. Vou pegar o exemplo da emancipação. Vocês já tiveram palestras sobre a emancipação, né? Mas só relembrando, quando você está emancipado, você dorme, seu corpo se afasta, seu corpo fica na cama, e o seu corpo perispiritual, junto com o seu espírito, se afasta do seu corpo carnal. E tem a liberdade no plano espiritual. Quando você acorda, nem sempre você tem memórias claras do que você vivenciou. Algumas pessoas têm memórias mais vívidas, mas muitas pessoas têm sonhos muito estranhos. Esses sonhos podem ser realmente frutos de fantasias e o seu cérebro trabalhando ali enquanto está reprocessando toda a sua memória, o que você vivenciou aquele dia? Pode. Mas pode ser uma reinterpretação do seu cérebro. Né? Eu sempre gosto desse exemplo porque é claro, né? Digamos que eu tenha medo de aranha, muito medo de aranha. E eu, no plano espiritual, vivenciei uma situação de extremo medo. Quando eu acordar, eu vou achar que eu sonhei com aranha. E eu tenho a impressão que eu sonhei com aranha. Não, eu não sonhei com aranha. Eu sonhei com alguma coisa que me deu medo. O meu cérebro viu medo, medo, aranha, e isso eu trouxe para cá. Então, o que acontece? Às vezes você vivencia uma situação que ela pode estar ligada a coisas que aconteceram nesta vida. Mas não quer dizer que elas são iguais ao que aconteceram, mas elas te trazem um sentimento semelhante. Então, às vezes, você chega num lugar e tem aquela noção de que eu já estive aqui e aquele sentimento muito forte. Você não necessariamente esteve lá, mas você já esteve numa situação que te trouxe sentimento semelhante. E por isso o seu cérebro interpreta que você já esteve lá. Então, às vezes, a similaridade não quer dizer que as duas situações são iguais, mas elas te trazem a mesma sensação. Mas quando essa memória de já ter estado num lugar, de já ter conhecido uma pessoa, ela é muito forte, pode ser, sim, que tenha sido tanto em emancipação quanto em uma vida anterior. E aí cabe a cada um de nós tentar entender essa emoção que nos assalta. Né? Nós tivemos um curso, para quem não assistiu, vá lá no YouTube e procura. Nós tivemos um curso sobre razão e emoção. E nesse curso, a gente aprendeu que as emoções são inerentes do ser humano. A forma como nós trabalhamos as emoções são escolhas. Então, o Aldomar esteve num lugar que ele nunca havia estado antes, ou pelo menos ele não se lembra de ter estado nesta vida. Isso trouxe uma emoção muito forte para ele. O que ele tem que fazer? Tentar entender essa emoção. Isso é algo bom? Isso é algo ruim? Como eu tenho que trabalhar essa emoção? Eu tenho que alimentar? Ou eu tenho que entender e deixá-la passar? Porque o déjà vu é importante justamente porque nos obriga a lidar com essas emoções. Porque ele traz memórias, sejam memórias desta vida. Porque todas as explicações que eu dei, da psicanálise, da neurociência e da doutrina espírita, todas elas trabalham com memórias. Memórias desta vida, memórias de fantasias que você criou nesta vida e memórias do plano espiritual na emancipação ou memórias de uma vida passada. Então, todo déjà vu tem qual objetivo? Que você trabalhe algo relacionado a essa memória. Não é necessariamente a situação, mas o que ela traz para você. Então, não é que eu tenho, tive uma impressão de déjà vu quando eu vi um gato atravessando a rua. Então a minha missão é salvar os gatos. Não, salve os gatos, mas não é talvez essa a sua missão. Qual sentimento veio para você? Medo? Pânico?
Então, quer dizer o quê? Que tem algo de muito forte ligado a esses sentimentos dentro das minhas memórias. Seja memórias muito distantes ou memórias recentes. E que eu preciso trabalhar esses sentimentos. Porque se saiu do meu subconsciente, estava guardadinho numa gaveta, ou estava cobertinho pelo véu do esquecimento. Se emergiu, se subiu, veio à tona, algum aprendizado tem. Qual aprendizado? Você que vai ter que reconhecer. Qual sentimento você sentiu? Qual emoção você sentiu? É a questão de você trabalhar. Eu tenho que lidar com essa emoção, porque essa emoção está tão encravada em mim que ela está ligada a coisas que estão lá no meu subconsciente e que muitas vezes eu fiz questão de esconder. Ou que foi preservado a mim, né, pelo véu do esquecimento, pelo meu próprio organismo, se preservou para autoproteção, isso foi guardado. Se foi guardado, para me preservar, quer dizer que existe um objetivo disso ter sido guardado. Mas se foi trazido de volta, quer dizer que eu já estou pronta para lidar com isso. Vocês também tiveram a oportunidade de conversar sobre o véu do esquecimento. Quando a gente vê, né, a explicação espírita sobre o déjà vu, ele fala sobre memórias de emancipação ou memórias de uma vida anterior. E aí a gente pode se perguntar, por quê? Né? O véu do esquecimento, a gente briga tanto com esse véu do esquecimento, né? Porque a gente quer lembrar das coisas, né? O que a gente quer cola, né? Eu vim para essa vida com um véu que cobre tudo que eu fiz. Então, eu tenho que me depurar de coisas erradas que eu fiz no passado, mas eu não lembro que coisas erradas eu fiz no passado, né? E muitos ficam nessa briga que eu queria lembrar. Esse véu do esquecimento, ele tem uma utilidade. Por quê? Porque eu não preciso lembrar o que eu fiz de errado, eu só preciso lembrar que eu tenho que melhorar, que eu tenho que crescer. Eu não preciso saber o tropeço que eu dei para saber que eu tenho que olhar por onde eu ando. Essa é a questão. Mas se o véu do esquecimento foi levemente descortinado, se abrir um buraquinho no véu do esquecimento para eu poder olhar, tem um motivo muito forte para isso. Porque a espiritualidade permitiu que eu tivesse, mesmo que de relance, mesmo que um déjà vu, rapidamente, a impressão de já ter estado naquele lugar, de já ter estado numa situação semelhante, tem alguma coisa para eu aprender. Óbvio, temos que tomar cuidado para não ficarmos neuróticos, né? Eu tenho que aprender com harmonia. Qual emoção veio junto com essa memória? O que esta emoção trouxe para você? Conforto, desconforto? Como lidar com essa emoção? Como lidar com essa emoção pode te ajudar a lidar com coisas que estão acontecendo na sua vida agora. Porque se foi descortinado, seja o véu do esquecimento, que te impede de lembrar de vidas passadas, seja o véu do esquecimento, que te impede de lembrar do que você vivenciou na emancipação, se foi permitido, tem aprendizado. E se foi de relance, é porque eu não precisava ver a cena toda. Porque se eu precisasse ver a cena toda, eu teria um desdobramento e lembraria de um grande fragmento da minha vida. Algumas pessoas têm essas lembranças maiores. Algumas pessoas, inclusive, buscam, né, terapias de regressão para conseguir lembrar de quem eram, o que fizeram e tudo mais. Mas não veio só uma impressão, uma leve impressão de já ter vivido. Veio numa leve impressão porque eu não precisava do cenário inteiro. Aquilo já era importante para que eu pudesse aprender. O problema é que muitas vezes a gente passa por esses déjà vus da vida e a gente passa direto.
e a gente deixa para trás. Quando é algo corriqueiro, como o Anderson colocou, a gente tem que estar atento, principalmente se repete sempre numa situação similar. Mas quando é algo com uma emoção muito forte, é um grande sinal que eu tenho que trabalhar isso. Eu não posso ignorar. Será que eu já tive esse mesmo processo de déjà vu em outras situações? Será que eu já tive esse déjà vu em outros processos e o sentimento foi o mesmo? A emoção foi a mesma? Isso quem tem que analisar sou eu. Quando é uma pessoa, eu encontro uma pessoa que eu teoricamente nunca vi na vida. E eu tenho uma certeza de que eu já vi essa pessoa, que eu conheço essa pessoa, que eu já vivenciei esse encontro. E isso me trouxe extrema raiva. Eu fiquei extremamente irritada com esse déjà vu. Aí eu tenho que analisar por que raiva. Eu tenho que lembrar quem é esta pessoa na minha vida? Eu tenho que lembrar que ela talvez tenha me feito algo numa vida passada? Não, porque, na verdade, eu não tenho que mudar a pessoa. Eu tenho que mudar a minha raiva. Então, eu não preciso lembrar quem é ela. Eu preciso lidar com a minha emoção. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porque geralmente a gente faz o contrário, né? Principalmente quando a gente já tem um certo conhecimento espírita, o que a gente faz? Tem uma certa pessoa que eu tenho um problema muito sério com essa pessoa, ela não me fez nada, mas eu olho para ela, eu já fico irritada. Então, é porque ela deve ter feito mal para mim na vida passada, ela deve ter feito isso, ela deve ter feito aquilo. Você está tentando achar culpado. Não é esse o objetivo. O objetivo é você lidar com essa irritação. É você parar para pensar, ela não me fez nada, até onde eu lembro. Então, não tem por que eu ficar irritada. Então, vamos trabalhar essa irritação? Vamos tentar mudar o foco? Vamos tentar olhar para essa pessoa de uma outra forma? Ver o que ela faz de legal? Porque talvez essa irritação suma e eu passe a gostar dessa pessoa. Se eu encontro uma pessoa e eu tenho a certeza de que eu já encontrei com ela antes, isso me traz uma paz, uma harmonia. E ótimo, vamos alimentar esse sentimento? Porque eu não preciso dela para isso. Eu não preciso dessa pessoa 24 horas do meu lado para eu ficar em paz e harmonia. Vamos aprender a recriar isso no seu dia a dia, mesmo que essa pessoa não esteja mais lá. Quando é um lugar, eu cheguei num lugar, numa fazenda, e tive a clareza de já ter estado naquela fazenda, e aquilo me trouxe uma sensação de paz, de equilíbrio. Que bom, talvez o que eu estou precisando? É de me distanciar da agitação, eu estou precisando de um momento de estar no meio do nada, de ter... Eu vou ter que buscar qual é o aprendizado. Pode ser que eu já fui naquela fazenda enquanto estava emancipado? Pode. Eu posso ter vivido naquela fazenda numa encarnação passada? Posso. Eu posso ter tido uma situação na minha vida marcante, ligada a uma fazenda, e não necessariamente aquela, mas o meu cérebro fez a conexão, ponto marcante na vida, a fazenda, e você acha que aquela fazenda representa alguma coisa, quando na verdade é fazenda? Pode. Tudo isso é possível. O Espiritismo não veio falar tudo acontece por causa disso. Não, ele veio dizer justamente o contrário. Ele veio dizer, também pode ser por isso. Mas não descarte a ciência, não descarte as outras explicações. Né? Kardec era um grande defensor da visão científica. Kardec era um grande crítico, ele não aceitava as coisas porque alguém falou que era daquele jeito. Tanto que para conseguir
que o Livro dos Espíritos saísse do papel, né, e ele realmente, né, chegasse ao mundo inteiro, o que ele fez? Ele fez uma metodologia científica, e ele ficava testando os médios para ver se todos davam a mesma resposta. Por quê? Porque ele queria ter certeza, e ele não acreditava simplesmente porque alguém disse que era daquele jeito. Ele queria construir essa certeza dentro dele. Então, nós temos, sim, que encarar essas outras explicações para o déjà vu e para todas as outras coisas, para os nossos traumas, para as nossas dores, para as nossas angústias. E entender que podem ser questões associadas, ou pode ser uma ou a outra. Vamos pegar um outro exemplo, né? Nós conhecemos várias pessoas que passam por um momento, ou um grande momento depressivo. E aí, algumas pessoas, infelizmente, elas estudam a doutrina espírita, seguem a doutrina espírita, mas elas querem explicar tudo com vida passada, tudo com questão espiritual. Então, toda depressão é espiritual. Vou dizer que toda depressão está ligada à questão espiritual? Sim. Mas toda depressão, é porque ela não tem fé, ou é... Não. Tanto que algumas são trabalhadas com medicação. Então, tem questões biológicas ligadas a isso. Por que tem essas questões biológicas? Aí pode ser espiritual a explicação. Mas eu não posso negar que existem questões biológicas, neurológicas. Pode ser que essas questões tenham sido trazidas por questões espirituais. Mas eu dizer que quem é depressivo não tem fé, isso é uma injustiça, isso é uma crueldade. Por que não? Então, antes de eu te dar a vez, Anderson, eu só estou dando esse exemplo da questão da depressão, por quê? Porque nós temos que parar de generalizar e achar que tudo é vida passada. Pode ser, pode não ser. E, sinceramente, não importa. O que importa é o que eu aprendo com isso. Fala isso. Eu vou ler um relato aqui, uma pergunta que me passaram, tá? Eu estava em outra cidade, fora de Vitória. Estava em um ônibus indo de Volta Redonda para Barra Mansa. Então, dei sinal para descer do ônibus pensando que estava chegando na minha casa em Vitória. Soltei do ônibus e vi que eu estava em outro lugar. E peguei novamente um ônibus para Barra Mansa. Você pode explicar essa situação? Se quiser, eu posso ler de novo. Não precisa. Aí não é nem um déjà vu, né? É uma questão de, eu achei que eu estava chegando em tal lugar e desci ali. Por quê? Não sou eu que vou dizer o porquê. Mas pode ser, sim, uma necessidade de você parar ali. Seu mentor pode simplesmente falar assim, desce. E você simplesmente levanta, assim como acontece, todo mundo já deve ter passado, quem anda de ônibus, já deve ter passado por isso. De você dormir no ônibus e acordar exatamente no ponto. Né? Como se alguém estivesse falando, seu ponto chegou, seu mentor está lá preocupado. Às vezes pode ser isso ou não, você está tão condicionado com o tempo de viagem que você efetivamente sabe que tem que acordar ali. Mas pode ser uma questão espiritual da necessidade de você sair daquele ônibus? Pode. Pode ser uma necessidade de você parar naquele lugar? Pode. Pode ter sido uma necessidade de te atrasar? Também. Então eu tenho que procurar saber, vai que aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa? Não fique preocupado com isso. Simplesmente entenda, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento. Às vezes a gente vai ter explicação, às vezes não. Eu sei que a gente quer explicação para tudo, mas às vezes a gente não tem nem capacidade de compreender a explicação. O importante é você lidar com essa situação de uma forma tranquila. Poxa, desci. Talvez tenha sido muito importante para mim descer aqui. Por quê? Porque eu não devia ter ficado naquele ônibus, porque eu tinha que atrasar um pouco. A espiritualidade entendeu que eu tinha que atrasar.
para me preservar de alguma coisa, ou porque eu tinha que ver aquele lugar, estar naquele lugar por algo que é mais importante e eu não sei, não importa. A questão é que quando chegar o momento certo, você vai saber. É você entender se aconteceu, foi para o meu bem, foi para o meu aprendizado. Talvez eu não entenda hoje, talvez eu não entenda amanhã, mas eu vou entender em algum momento. Mas enquanto eu não entendo, eu tenho que tentar lidar com o que a vida me traz de uma forma resiliente. Eu posso até não entender, mas eu sei que é para o meu bem, então vamos seguir em frente. Fala, Enzo. Tem uma pergunta da Edneia aqui. Certa vez vi uma reportagem de uma pessoa que disse ter aprendido vários idiomas através dos sonhos. Isso pode ser considerado como um déjà vu? Não. É diferente, porque o déjà vu é uma impressão que nós temos de já ter vivenciado uma situação. É diferente de você trazer aprendizado de uma forma vívida da emancipação. Seria um déjà vu, por exemplo, se eu chegasse na minha aula de inglês e a professora falasse uma palavra, me desse uma determinada lição, eu falasse assim, opa, eu já tive essa aula antes. Talvez eu tenha tido essa aula de inglês na emancipação? Pode. Sabe-se lá por que é importante eu aprender essa língua? Então, eu posso ter vivenciado. Agora, eu aprender e eu ter a consciência de que foi na emancipação, aí já não é um déjà vu. É uma lembrança vívida de algo que eu aprendi na emancipação. Nós podemos e aprendemos na verdade, a gente aprende com toda a situação que a gente vivencia, tanto emancipado quanto acordado. A questão é que, às vezes, os aprendizados eles são sutis, não é assim uma nova língua, mas são aprendizados sutis, mas tão importantes quanto algo maior. Fala, Emerson. Déjà vu é uma espécie de livramento do que eu já fiz e posso voltar a fazer? Olha, cada caso é um caso. O que acontece? Pode ser? Pode. Você está, por exemplo, prestes a fazer alguma coisa não tão boa, vamos colocar dessa forma. E aí você tem um déjà vu de já ter vivenciado isso, né? Digamos que você está... Vamos pegar uma situação bem bobinha para não ficar pesado, né? Digamos que eu estou extremamente chateada com a Adriana, muito chateada. A Adriana me tirou do sério, coisa que eu acho que ela nunca fez com ninguém, porque eu nunca vejo a Adriana tirando as pessoas do sério. Mas estou chateada com a Adriana, e aí eu estou prestes, eu já estou aqui maquinando na minha cabeça que eu vou chegar lá e vou gritar e vou fazer. Só que ao chegar na porta, né, na faixa, ali na entrada do prédio da Adriana, me vem um déjà vu. Eu já estive aqui, eu já estive a ponto de fazer isso. E o sentimento que vem junto é muito ruim. E aí o que eu paro e faço? Eu vou embora. Pode ser. Pode ser trazendo a mim uma lembrança de que eu já fiz isso antes, talvez não com a Adriana, não naquele lugar, mas eu já descarreguei a minha raiva em alguém, eu já vivenciei algo semelhante e que não foi bom. Tanto que tem um sentimento muito forte, muito ruim atrelado. E isso sim seria um livramento, porque me impede de fazer algo que vai ser negativo para mim. Mas nem todo déjà vu tem esse sentido. Às vezes é só para que você possa flagrar um sentimento, e muitas vezes é um sentimento bom, não é um sentimento ruim. Meu apoio, depois, Emerson. Então, a linha que você está trazendo é, caso em um momento como esse, notar o sentimento e, dessa forma, enfim, entender o porquê desse sentimento, trabalhar esse sentimento. Essa é a linha principal que você está trazendo hoje para a gente. Esse é o nosso objetivo de vida, né?
Não, mas no caso do déjà vu, Sim, é esse com o caminho. certeza. Legal. Só mais uma curiosidade agora. Acontece muito comigo, mas muito, de pegar o relógio e estar lá 11h11. O tempo todo dia quando eu pego o relógio, está lá 11h11. Isso tem alguma relação ou não? É só loucura? Não é loucura, não somos loucos. Quer dizer, todos somos um pouquinho, né, de certa forma. Vamos lá, eu não posso te dar uma resposta, mas eu posso te dar opções de resposta. Muitas vezes, determinado horário, algumas pessoas, né, têm o 11h11, 3 da manhã, né, tem alguns horários em que parece que algo desperta na pessoa, né, e ela se atenta do horário sempre naquele mesmo horário. Pode sim ser algo que foi muito marcante para você e você associou a isso. Então, aconteceu alguma coisa de muito importante na sua vida, que deixou uma marca muito profunda na sua vida e que você associou a este horário. Ou, às vezes, a este número, porque tem pessoas que esse 11h11, por exemplo, não é só hora, ela começa a ver 11 em tudo quanto é lugar, né? Um outro número. Então, às vezes, é porque ela associou este número a algo muito marcante na vida dela. Seja na vida atual, e ela só não se deu conta disso, seja na vida anterior. Pode ter sido algo na minha vida anterior que eu associei a esse número e ele ficou gravado profundamente. Por quê? Porque ele me remete a algo importante. Pode ser bom ou pode ser algo importante que traz um sentimento ruim. Você que vai ter que avaliar. Quando você vê que está sempre vendo esse horário, é algo ruim que vem para você? É algo bom? É aí que você tem que avaliar. Ou, às vezes, é uma impressão efetivamente nossa. Por quê? Quantas vezes você pegou o relógio e estava outro horário? Várias. Só que você só lembra porque deu 11h11. E aí, toda vez que você pega o 11h11, você para. Só que se nós fizermos um cálculo estatístico de quantas vezes você pegou o relógio e olhou as horas, eu vou dizer que a minoria foi 11h11. Só que você se lembra do 11h11. É a nossa percepção do mundo. É a história da fila do lado, né? Supermercado ou trânsito, todo mundo já passou por isso. Você está no trânsito, está um congestionamento, você está numa fila de carro, a fila do lado anda mais rápido. Aí o que você faz? Vou para a fila do lado. Aí parece que a fila que você estava está andando mais rápido agora. Na verdade, isso é uma percepção que nós temos. Por quê? Porque quando você estava andando mais rápido, você não se deu conta. Você só parou para reparar que a fila do lado estava andando mais rápido quando você estava parado e está irritado com isso. Então, a fila do supermercado é a mesma coisa. É igual o ônibus. Toda vez que eu chego no ponto, eu perco o ônibus. E quantas vezes você chegou e o ônibus estava lá? Foi provavelmente um número muito maior. Mas o que você lembra? Do que te incomodou, do que te marcou. Então, pode ser só uma impressão, como é algo que te surpreendeu, talvez o 11h11, ou porque você já tinha ouvido alguém falar sobre 11h11, quando você viu a primeira vez, isso te deu um baque. Então, toda vez que você vê, você tem esse mesmo baque. Mas sim, também pode ser algo do seu passado, e isso ser um lembrete de algo que foi importante para você, algo bom ou algo não tão bom, mas que de qualquer forma foi um momento de aprendizado, porque foi tão importante que está marcado até hoje em você. Fala, Anderson. Antes de fazer a pergunta, ô Domar, pega o 11 e joga no jogo do bicho, é o burro, viu? Fiz a pesquisa aqui. Fazer a pergunta, já viu uma faculdade mediúnica? Depende do que a gente considera como faculdade mediúnica. Porque nós temos duas visões do que é ser médium. Existe uma visão mais restrita do que é ser médium,
que médium seria aquela pessoa que tem uma percepção aflorada e muito vívida do plano espiritual. Então, aquela pessoa que ouve, aquela pessoa que vê, aquela pessoa que sente fortemente o plano espiritual, que consegue psicografar, que consegue fazer uma psicofonia. Tem muitos que acreditam que esse é o médium. Principalmente que trabalha numa casa espírita. Para essas pessoas que têm essa ideia que isso é o médium, todo o restante da população humana não é médium. Então, você vai ver várias pessoas dentro do espiritismo falando, fulano não é médium. Por quê? Porque ele não trabalha a sua mediunidade em prol do próximo, ou ele não tem uma mediunidade aflorada. Agora, se nós pensarmos no médium como aquele indivíduo que, de alguma forma, tem contato com o plano espiritual, recebe informações do plano espiritual, influencia e é influenciado pelo plano espiritual, todo encarnado é médium. Então, o déjà vu seria uma faculdade mediúnica? Se eu pensar que todos são médios, sim, porque o déjà vu ele está ligado a todo ser humano. O ser humano que me disser que nunca teve um déjà vu é porque provavelmente ele não se lembra. Porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. Só que às vezes é uma coisa corriqueira que passa batido. Tem algumas pessoas que se lembram porque é uma coisa muito intensa, né? Vem com muita emoção ligado. Mas às vezes não, só uma sensação, sabe? Assim, passei, olha, eu acho que eu já passei aqui. Então, se eu penso que todos somos médios, eu posso sim considerar uma faculdade mediúnica. Se eu restringo o médio àquele que trabalha a mediunidade, que tem uma mediunidade mais aflorada, não. Isso é uma condição humana. Fala, Enzo. Bom, a pessoa tinha feito uma ressalva aqui, né? Se fosse uma faculdade mediúnica, eu poderia fazer a pergunta. Eu vou fazer mesmo assim, tá? Então, quanto mais eu me conhecer e estudar sobre minha mediunidade, poderei tirar proveito desse déjà vu? Então, sim, com certeza. Por quê? Vamos considerar que né, a nossa vertente de que todos somos médios, né? A vertente que nós utilizamos, né, este grupo que aqui está, não que pessoas que considerem que médio só com a mediunidade aflorada estão errados, não, é uma questão de terminologia. Mas nós consideramos todos médios, ok? Mesmo que a mediunidade seja extremamente sutil. Sim, é trabalhar a sua mediunidade. O que é trabalhar a sua mediunidade? É ir para um centro espírita? Nem sempre. Você pode trabalhar a sua mediunidade dentro de uma igreja, você pode trabalhar a sua mediunidade dentro de uma mesquita, uma sinagoga, ou em lugar nenhum na vida. O que é trabalhar essa mediunidade? Se eu considero que a mediunidade é a minha conexão com o plano espiritual, o ato de eu conseguir influenciar e ser influenciado, o ato de eu receber auxílio e ter que vigiar os meus pensamentos para não receber auxílios não tão bons, vamos colocar assim. Então, sim, eu tenho que trabalhar isso, mas não necessariamente numa casa espírita, se não é a minha proposta. Se eu não me sinto bem numa casa espírita, você pode trabalhar isso em qualquer lugar. Estudando a doutrina espírita? Também, mas eu vou dizer para você que vigiando os seus pensamentos, tentando manter os seus pensamentos sempre em harmonia, seguindo os ensinamentos cristãos, você está trabalhando a sua mediunidade mais do que ninguém. Não existe forma mais eficaz de trabalhar a mediunidade do que tentar colocar os ensinamentos cristãos em prática. E isso não é exclusividade de uma casa espírita. Obviamente, se você está aberto a estudar a doutrina espírita, a entender o plano espiritual, isso fica mais fácil. Não vou dizer mais agradável, mas fica mais fácil. Porque você começa a ter uma noção mais clara do que é isso que está acontecendo com você e talvez como, né, isso pode ser benéfico para a sua vida,
né, no ato de você trabalhar essas emoções. Mas o que eu estou falando aqui desde o início de trabalhar as nossas emoções, isso já é uma coisa que é recorrente. Se você for num psicólogo, e ele não precisa ter nenhum tipo de ligação com o espiritismo ou com a religião, o que ele vai falar para você? Você tem que trabalhar as suas emoções, flagrar as suas emoções, saber o que elas trazem para você, alimentar ou não alimentar. Então, a doutrina espírita, ela é uma ferramenta maravilhosa. E, para aqueles que estão abertos e preparados para ela, que tem essa proposta, que seja. Agora, se não é a sua, isso nunca vai te impedir de crescer. Porque se te impedisse, eu diria que tem algo de errado na doutrina espírita, porque ela seria excludente. Só vai crescer quem está aqui comigo, né? E a gente sabe que não é isso. Não é isso que a doutrina espírita prega. Todos crescemos. Cada um na sua escola moral, cada um na sua estrada. Você pode buscar outras, mas isso é uma escolha sua. Fala, Anderson. Na verdade, eu só queria compartilhar uma informação, porque no caso dos meus déjà-vus aí, nem nada do Espiritismo explicou, pela primeira vez na minha vida, né? O Espiritismo sempre me explicou tudo. E aí eu comecei a fazer umas pesquisas aqui na internet, me despertou muita curiosidade, e eu achei algumas explicações na parapsicologia. Uma delas diz que a gente está acessando a nossa memória no momento que ela está sendo gravada, por isso que a gente tem essa sensação de déjà vu, né? Achei bem interessante isso. A segunda é um pouco mais fantasiosa, mas também para mim fez algum sentido, é que a gente está perdendo a noção do tempo, então a gente acaba acessando algum tempo alternativo, saindo do tempo real, e aí ele cita como se a gente tivesse ido no futuro e voltado, né? Aí ele entra numa questão muito científica de que o tempo ele não é linear, ele tem loops, a gente vai no futuro e volta. Então, se eu for um viajante no tempo, né, eu tenho esse déjà vu para descobrir os números da Loto, da Mega Sena, alguma coisa mais útil assim, né? Mas apenas assim, a parapsicologia foi que me deu uma explicação mais racional. Obrigado. E o interessante que você colocando, né, essa resposta da parapsicologia é uma explicação, a primeira que você explicou, que foi o que eu falei. Você acessar suas memórias no momento que elas estão sendo gravadas. O que não é uma coisa que acontece sempre, porque a memória ela é gravada 24 horas. Né? Enquanto você está vivendo, você está gravando memória. Mas tem algum momento que você acessa essa memória enquanto ela está sendo gravada de uma forma que você acredita que ela já estava lá. E você colocou que isso é uma explicação da parapsicologia. Né? E a parapsicologia já foi muito mal vista, né, pela comunidade científica. E hoje, essa mesma explicação é defendida por neurologistas. Então, para você, é uma coisa muito interessante, por quê? Porque a gente vê uma coisa que, uma determinada área, que muitos olham com certa reticências, né? Não, isso aqui não é ciência, mas que, às vezes, uma mesma conclusão, você chega por um outro lado. A questão do, né, você viajando no futuro, a gente sabe que o futuro, ele não existe, até existir. Mas a gente também sabe que a espiritualidade tem acesso a previsões do futuro. Nossa, então a espiritualidade tem uma bola de cristal e ela sabe o que vai acontecer? Não. O que é previsão do futuro? É uma questão estatística. Então, por exemplo, vamos dizer, eu vou fazer agora, vou tomar a liberdade de fazer uma piada com o Felipe. O Felipe está lá na sua cadeira de balanço, né, balançando. E aí você assiste uma palestra, 2 palestras, 500 palestras e ele está ali. Estatisticamente, esse balanço vai desgastar e uma hora ele vai cair. Eu precisei ver o futuro para isso? Não quero que você caia não, Felipe, é porque eu olhei para você e pensei nisso. Eu vi o Felipe caindo? Não. Eu previ o futuro? Não, eu só fiz uma análise. Se eu estou usando muito uma coisa, ela vai desgastar. Se eu não vigiar para trocar as cordas, uma hora vai ceder. Então, um dia ele vai cair.
E aí, quando ele cai, fala assim, nossa, Jeane previu o futuro do Felipe. Não, eu só vi o que podia acontecer dentro do que ele estava me mostrando. Mas ele podia ter trocado as cordas do balanço e não ter acontecido. Então, o que acontece? A espiritualidade, ela tem acesso a informações. E sim, essas informações podem chegar até você. Então, Anderson, você pode sim ter um vislumbre de um possível futuro, mesmo que de relance, mas não que você tenha ido lá no futuro e voltado. Mas um relance que talvez a espiritualidade possa ter aberto para você. Né? Com qual objetivo? Isso cabe a você avaliar. Que é para estar atento às suas ações, porque talvez essas suas ações talvez tenham consequências desagradáveis ou agradáveis, você que vai ter que avaliar o que você estava fazendo neste momento. O que você estava atento ao que você estava fazendo? E isso é uma avaliação pessoal. O déjà vu é pessoal, né? Tanto que cada um tem o seu, no momento particular, cada um tem o seu aprendizado, né? Então, como eu disse no início, né? E as explicações que eu dei, científicas, e as explicações que o Anderson deu, são só algumas. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar várias outras, né? Algumas totalmente místicas, algumas mais sérias, vão ter várias outras. Eu vou dizer que todas as explicações estão corretas? Não, até porque eu não conheço todas para poder dizer isso. Né? Eu estaria sendo leviana em dizer que todas estão corretas se eu nem sei quais são todas as explicações. Mas eu diria que muitas delas podem estar corretas? Sim. Mesmo que não seja uma explicação espiritual. Mesmo que não tenha nada a ver com a vida passada. Mesmo que não tenha nada a ver com a emancipação. Pode estar correto. Porque a nossa vida não se resume a ficar repetindo ou pagando ou a vida passada. A gente tem muito disso. Ah, não, foi da vida passada, foi da vida passada. Não, foi o que você fez anteontem. Às vezes, a consequência da ação que você está vivenciando é de uma ação dessa vida. Então, a gente tem que ponderar. Existem coisas, sim, que estão ligadas à nossa vida anterior. Existem coisas, sim, que estão ligadas à nossa emancipação, nossa estada no plano espiritual. Mas existem coisas que são biológicas, ligadas a coisas que eu faço hoje, memórias de coisas que eu vivenciei nesta vida material. Estão ligadas a questões espirituais? Sempre, porque nós somos espíritos encarnados. Então, sempre vai ter alguma ligação com a questão espiritual. Porque a vida tem uma ligação com a questão espiritual. Nós somos espíritos encarnados. Então, sim, vai ter sempre uma ligação, mas sempre é uma lembrança de uma vida passada, da emancipação? Não. Ah, e como eu vou saber quando é o quê? Importa. Importa eu saber o porquê, o de onde veio, ou importa eu saber o para quê? E como isso pode ser útil para a minha vida? É aí que a gente tem que focar. O como eu posso trabalhar isso que eu estou vivenciando. Esse déjà vu veio. Foi corriqueiro? Talvez é para eu estar alerta ao que eu estou fazendo. Eu tenho que estar alerta, porque às vezes eu estou descuidado, vou cair ali, logo ali na frente. Então, vou olhar para onde eu estou andando. Né? Pode ser um alerta para eu não repetir um erro, como foi a pergunta maravilhosamente que foi feita? Sim, pode. Um alerta, você vai fazer de novo uma coisa errada. Pode ser um alerta que eu vou fazer uma coisa muito boa e que eu realmente tenho que fazer? Sim, porque às vezes a emoção é muito boa. E o que é aquilo? Às vezes o impulsionamento, vai, faz mesmo, porque esse é o caminho. Só cada um de nós vai saber responder isso, avaliando o que sente, como sente. Eu não preciso saber de onde veio. Eu não preciso saber, porque se fosse importante eu saber, não teria sido um déjà vu. Teria sido uma memória completa. Se fosse importante eu saber, teria vindo muito mais claro. Se veio nessa forma, porque eu não preciso saber.
eu só preciso aprender. Assim como acontece com várias coisas na nossa vida. Tudo bem? Mais alguma pergunta, alguma colocação do meu apoio? Não? Estou tendo um déjà vu de que vou encerrar esta palestra. Bom, já que ninguém tem mais nada a dizer, eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui. É um tema curioso, porque, assim, muitas vezes a gente ouve falar, mas a gente não vê a questão espiritual ligada a isso, né? Que bom que a gente teve essa oportunidade. É sempre bom a gente entender as coisas que acontecem na nossa vida, tanto pela visão espiritual quanto pelas outras várias explicações. Mas eu vou repetir o que eu falei na minha oração inicial antes de fazer a oração final. Que nós possamos entender que, por mais misterioso que seja o nosso caminho, por mais confuso que seja a nossa jornada, tudo tem aprendizado. Então, mesmo quando você não souber de onde vem o aprendizado, agarre-o. Aprenda com ele, cresça com ele. Uma hora você vai entender. Bom, então, vou fazer a nossa oração para a gente poder encerrar. De novo, agradeço a todos. Mestre Jesus, é sempre muito bom ter a certeza do quanto somos amados e bem cuidados. Porque mesmo nos momentos em que tropeçamos, em que caímos feio, nos machucamos, sentimos dor, quando nós temos a consciência de que existe aprendizado, mesmo nessas situações, nós temos a certeza de que não estamos sozinhos e de que sempre estamos sendo protegidos por aqueles que nos amam. Porque às vezes a queda trouxe dor, mas tinha aprendizado. Quedas maiores, com dores maiores, mas sem aprendizado, foram evitadas. E eu nem mesmo sei disso. Eu sei que o que eu vivencio é porque eu posso aprender. E o que não me traz aprendizado, a espiritualidade me preserva. Porque cada um de nós é amado pelo Pai. E o objetivo é sempre crescer. Independente daquilo que fizemos, independente em que momento evolutivo nós estamos. Obrigada, Mestre Jesus, que assim seja.